Esse texto aqui, vocês vão ver que ele está estruturado na forma de um soneto. Ele é um soneto por quê? Porque ele está dividido em 4 estrofes, pode ver, 4 estrofes aqui, e a primeira estrofe e a segunda tem 4 versos cada um, e a terceira e a quarta estrofe tem 3 versos. Essa é a estrutura de um soneto, todo soneto tem essa forma, tá? E cada verso ele tem 10 sílabas poéticas. Então todo soneto perfeito, bem feito, que segue a métrica rígida, ele tem que ter 10 sílabas poéticas em cada um dos seus versos. Eu vou ler para vocês, depois eu vou comentar algumas coisas. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Esse texto é um texto forte, não sei se vocês notaram, porque ele usa termos aqui como escarra, escarra nessa boca que te beija, apedreja essa mão vil que te afaga. Então são termos que normalmente não aparecem no texto poético. Isso já é uma das características que tornam Augusto dos Anjos um escritor pré-modernista. Exatamente esses termos que não são considerados termos poéticos. Mas se nós analisarmos aqui a primeira estrofe, ele começa dizendo, olha, vês, ele se dirige, né, ao leitor. Tu vês, esse vês se refere a tu. Tu vês. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, do teu último sonho. Ninguém assistiu ao enterro do teu último sonho. Olha que coisa forte. Né? E ele usa a palavra formidável aqui, até num tom irônico, porque normalmente uma coisa formidável é uma coisa boa. E aqui ele usou de forma irônica. Somente a ingratidão, esta pantera, olha que aqui ele compara a ingratidão a uma pantera. Opa, deixa eu voltar aqui, que a gente não estou muito acostumado a trabalhar com esse negócio de videoaula, gente. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar um lapisinho para a gente comentar, uma caneta. Observe aqui, ó, ele fala, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Somente a ingratidão foi tua companheira inseparável. Olha que coisa triste. A ingratidão, esta pantera, veja que aqui ele compara a ingratidão a um tipo de pantera. Que a ingratidão, ele cria uma metáfora aqui dentro do texto. Esse meu telefone está chato hoje. Vai ficar tocando. Somente a ingratidão foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então o homem, para viver nesse mundo, ele também tem que se tornar tão fera quanto as que o atacam. Lembrando que a ingratidão, ele compara aqui com a pantera, porque a pantera é um felino. E geralmente os felinos, quando eles atacam suas vítimas, eles atacam pelas costas. Raramente eles atacam de surpresa, raramente eles atacam de frente. Depois nós temos aqui no terceiro, veja que na primeira e na segunda estrofe, ele fala assim de forma bem incisiva, né? Acostuma-te à lama que te espera. Olha o verbo aqui no imperativo. E que isso me parece uma espécie de determinismo, né? Porque a lama te espera de qualquer forma. Não tem como fugir disso. Toma um fósforo. Olha aqui como ele muda o tom. Então, enquanto aqui ele já avisa que a sua vida vai ser miserável, aqui ele já fala em tom de quem já aceitou isso, né? Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, ou seja, o beijo de hoje vai ser o escarro de amanhã. Lembrando que escarrar é fazer aquele movimento com a boca, né, de soltar catarro mesmo, né?
A mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que faz carinho, olha só, afagar é fazer carinho. A mão que faz carinho é a mesma que apedreja. Aí a gente retoma aqui, né, o verso anterior. O beijo amigo é véspera do escarro. Então, a mão que afaga ou a boca que beija hoje é a mesma que vai escarrar ou que vai apedrejar amanhã. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, chaga é ferida. Veja que aqui nós temos um hipérbato, né? Nós temos uma inversão. Se a tua chaga ainda causa pena a alguém. Veja que aqui ele fez uma inversão fantástica. Gramaticalmente está perfeito esse verso aqui. Ele fez toda essa inversão para conseguir atingir a rima, sem estragar a estrutura do texto. Então, vou colocar novamente aqui na ordem. Qual que seria a ordem direta desse verso? Se a tua chaga, chaga é ferida, tá? Se a tua ferida ainda causa pena a alguém, apedreja essa mão vil que te afaga, apedreja essa mão vil, vilã, diabólica. Lembra que a palavra vil vem de. A palavra vilã, por exemplo, o vilão vem de vil, coisa ruim, pessoa má. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então, olha o que o sujeito lírico do texto ele pede para que o leitor faça. Escarra nessa boca que te beija. Então, antes que esta boca escarre na sua, você tem que escarrar nessa boca que te beija. Veja que ele é um texto forte, ele é um texto poético que causa ânsia. Quando eu trabalhei esse texto com alguns alunos no EJA, por exemplo, as pessoas torciam o nariz, começaram a odiar o Augusto dos Anjos exatamente por essa linguagem que ele traz dentro do texto. E é exatamente isso que marca uma ruptura do pré-modernismo com as escolas literárias anteriores. E aí, quando a gente retoma aqui ao título, né, versos íntimos, a gente pensa, né, que versos íntimos vão falar de coisas agradáveis ou da intimidade de um casal. E aqui o texto ele fala dessa intimidade, mas não é a intimidade que a gente imagina quando a gente lê o título. Porque o título sugere algo, cria uma expectativa que o texto desfaz. Não é o íntimo de um relacionamento entre homem e mulher, por exemplo, ou daquela questão da intimidade, mas é a questão da intimidade da pessoa vivendo num mundo cruel. Então, esse texto ele costuma causar assim, algum desconforto no leitor. Então, não é um texto assim muito agradável de se ler. Então, vejam só. Se você se sentiu desconfortável com a leitura desse texto, se você achou esse texto horroroso, não gostou, começou a odiar o Augusto dos Anjos, esse sentimento que você está sentindo é poesia. Isso é poesia. É esse sentimento que o texto causa em você. O texto que nós temos aqui, isso aqui, ó, essa estrutura é o poema. É a parte física do texto. É a parte que a gente lê, que a gente copia, que a gente escreve. Agora, o sentimento que ele nos causa quando a gente lê, sentimento bom, ruim, de desconforto, de raiva, de estranhamento, isso é a poesia. Então, a poesia se refere a tudo aquilo que o texto causa no leitor. Mesmo a indiferença, mesmo se você se sentir indiferente. E o Augusto dos Anjos ele só escreveu um texto, que só escreveu um livro, chamado de Eu. E ele tem vários sonetos, alguns belíssimos, muito bem escritos. Ele tem assim uma sintaxe perfeita. Vejam que aqui eu gostaria de comentar com vocês. Olhe o pronome tua. Tua ingratidão, tua companheira te espera. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Teu cigarro, tua chaga, te apedreja. Veja que ele usa aqui todos os pronomes da segunda pessoa.
Em nenhum momento ele usa o pronome você, por exemplo. Então ele mantém aqui uma coisa que a gente chama, né, um paralelismo pronominal. Ó, acostuma-te à lama que te espera. Então, retomando, nós temos aqui um poema que pode causar no leitor um determinado desconforto. O desconforto causado, o sentimento que eu tenho com esse texto é a poesia. Essa parte material aqui, escrita, que eu consigo ler, é o poema. Eu espero ter conseguido deixar claro para vocês essa diferença. Né? Enquanto o poema é o corpo, a poesia é a alma, é o sentimento, porque o sentimento está na alma, o sentimento não está grudado ali no corpo. Né? O corpo, às vezes, ele reflete os sentimentos que nós temos, mas o sentimento ele está na alma. Mesma coisa a poesia. Poesia é a alma do texto, do poema. Tudo bem? Então, esse aqui é um texto que costuma cair muito também em vestibulares e já apareceu também numa prova do Enem. Tá ok? Então, eu espero ter deixado que tenha ficado claro. E aqui estão as referências dessa microaula. Tá bom? Bom dia a todos, muito obrigado.